Pessoal, passaremos agora para o assunto terapia fotodinâmica na odontologia. Sejam muito bem-vindos ao nosso crédito Novas Tecnologias Aplicadas à Odontologia. Na luta contra o coronavírus, fique em casa e assista a sua videoaula. Eu sou Gisele Rodrigues de Santana Neves e estamos aqui para falar sobre terapia fotodinâmica. Qual é o nosso objetivo? Desenvolver o conhecimento teórico e prático que possibilite o domínio científico baseado em evidências para o uso da terapia fotodinâmica na odontologia. Na primeira videoaula desse assunto, nós abordamos a terapia fotodinâmica com o seu conceito, enquanto uma interação fotoquímica do laser com tecidos biológicos, seus mecanismos de ação com suas reações envolvidas e os agentes fotossensibilizadores para fazer com que essa interação fotoquímica exista. Nós abordamos na primeira segmento de aula desse assunto sobre a terapia fotodinâmica de uma forma generalizada e agora a gente vai abordar o tema terapia fotodinâmica voltado para a odontologia, voltado para suas possíveis indicações e possibilidades na odontologia. Então a gente inicia a nossa fala com a terapia fotodinâmica relacionada com o biofilme dental. Bom, o biofilme dental a gente sabe que é um consórcio bacteriano onde as bactérias vivem numa sociedade de tal forma em que nessa sociedade a gente tem como verdadeiras cidades sendo formadas, e cidades do tipo megalópole, como São Paulo, como Nova York, como Tóquio. Nesse consórcio bacteriano, a gente tem a deposição de bactérias essas que fazem com que ocorra alguns sistemas para que outras bactérias se incorporem a esta sociedade e com isso a gente pode ter um desenvolvimento de uma sociedade extremamente organizada do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de estruturação. Um outro ponto importante da gente falar é que toda vez que a gente fala em biofilmes dentais, a gente fala em bactérias que têm um fenótipo muito diferente quando comparado com bactérias planctônicas. Isso significa dizer que estudos in vitro, para serem extrapolados para uma aplicabilidade clínica em vivo, eles deve-se haver muito cuidado e muita reserva, porque uma bactéria planctônica ela responde muito mais fácil a algumas intervenções do que um fenótipo que teve que se diferenciar ao longo do tempo para sobreviver num determinado meio. Então, feito esse parênteses, a gente começa a falar um pouco dos trabalhos que existem na literatura com terapia fotodinâmica e biofilme dental. Eles começam com o grupo lá do professor Wilson, a quem eu tive a grata possibilidade de conhecer e de me orientar na minha dissertação de mestrado, lá no começo dos anos 90, em que esses estudos demonstraram haver uma redução no número de bactérias do biofilme, sendo que 91,9% dos aeróbicos, 96,6% para os anaeróbicos, 100% para os black pigmented anaeróbicos, 94,2% para os streptococcus e com uma redução logarítmica de 2,95 para anaeróbicos, 3,34 para actinomyces e 5,4 para streptococcus, respectivamente. Esses estudos são os estudos básicos de terapia fotodinâmica com bactérias do microcosmo oral, que mostram para a gente a efetividade do uso da terapia fotodinâmica na redução de bactérias. E, notem, nós estamos falando de bactérias obtidas de um biofilme dental, portanto, com uma fenotipagem melhor do que bactérias planctônicas, ou seja, com uma fenotipagem muito próxima daquilo que acontece em vivo. Então,
Com relação, eu vou trazer sempre trabalhos brasileiros que já foram em primeiro lugar em todas as patologias que a gente vai abordar, e se não encontrar, trabalhos da literatura internacional. Mas assim, o trabalho de Bedante e Santana, em 2002, as pesquisadoras utilizaram um protocolo destacado nesse quadro. Usaram um comprimento de onda de 650 nanômetros, né, com uma densidade de potência com a sonda de 5 miliwatts por centímetro quadrado, né, e usando uma potência de 10 miliwatts. As pesquisadoras fizeram esse estudo em vivo aplicando no biofilme supragengival e depois cultivando as bactérias em laboratório. As pesquisadoras elas encontraram que para as bactérias anaeróbicas white and black, as medianas para as diferenças entre o pré e pós-tratamento dos grupos controle experimental foram diferentes, tendo uma evolução de morte para ambos os tipos estatisticamente significante. Já para o S-mutans, a mediana das diferenças entre os grupos controle e experimental não foram significativamente diferentes. Com relação à terapia fotodinâmica e à cárie dentária, o que nós temos? Nós temos primeiro que entender a doença cárie, né? A doença cárie ela é uma doença sacarose dependente que acomete os tecidos mineralizados, dentre eles esmalte, dentina e cemento, e ela é tida como uma doença invasiva ou crônica. Ela tem um caráter infeccioso porque ela está ligada a biofilme dental, ela é biofilme dependente. Não é transmissível, mas é infecciosa. E os micro-organismos atrelados à doença cárie, a gente tem os que se destacam, que são Streptococcus do grupo mutans, sobrinos, os lactobacilos e o Actinomyces viscosus para a cárie radicular. A fisiopatologia da cárie dentária também ela é importante da gente entender, para a gente entender em que situação a gente pode propor uma terapia fotodinâmica. Hoje, a gente sabe que com a evolução dos estudos em relação à doença cárie, mudou muito o nosso olhar em relação à fisiopatologia da cárie dentária e dos momentos de intervenção possíveis para a recuperação dos tecidos duros mineralizados. Então, a gente não pode esquecer que quando a gente tem uma lesão cariosa cavitada, eu tenho uma zona superficial daquela lesão, onde eu tenho uma grande quantidade de micro-organismos presentes, com uma destruição do tecido, nesse caso um tecido dentinário, e com uma população e um biofilme dental muito bem estruturado, um biofilme dental muito anaeróbico, e povoando a intimidade de um tecido biológico. Né, com, inclusive, pensando em dentina, com a destruição do colágeno e uma penetração ainda mais profunda dessas sociedades bacterianas. Já na zona profunda da nossa lesão cariosa, a gente tem uma dentina, no caso da cárie dentinária, uma dentina afetada ou mesmo uma dentina reparadora, onde eu tenho uma quantidade muito menor ou inexistente de micro-organismos. Né? Enquanto nas estruturas mais superficiais da nossa lesão de cárie, eu tenho uma população bacteriana muito presente, uma destruição da estrutura favorecendo que essa sociedade bacteriana invada o tecido. Numa área mais profunda, eu tenho menos população bacteriana e um tecido mais estruturado. Dentre essas populações bacterianas, a gente tem que destacar as white pigmented, que a gente chama, e dentre elas o Streptococcus mutans e o Streptococcus subrinus. A gente sabe que o Streptococcus subrinus ele é um micro-organismo indigenista, ou seja, ele chega para povoar uma determinada área e é ele que favorece a adesão de outros micro-organismos que têm fatores de virulência muito mais importantes, como o Streptococcus mutans.
Então, nós podemos dizer que dentro de uma lesão de cárie, a gente tem uma diferença, né, entre o biofilme desta lesão e de um biofilme que esteja apenas sobre a superfície dentária. Né? Então, é óbvio que dentro de uma lesão de cárie, pelas condições muito adversas para os micro-organismos, a fenotipagem desses micro-organismos é muito diferente daqueles que estão no biofilme supragengival. Além disso, eu tenho um ambiente extremamente acidúrico dentro da minha lesão cariosa, que eu tenho, quando em dentina, eu tenho degradação dessa matriz dentinária, né? E eu tenho um aumento de algumas proteínas essas ligadas a funções enzimáticas, como a colagenase, é por isso que eu tenho a destruição da estrutura, do arcabouço estrutural do tecido duro mineralizado, e eu também eu tenho um aumento das proteinases. Né? Eu tenho uma diminuição da colagenase, mas eu tenho um aumento das proteinases, que também vai degradar o nosso colágeno, uma vez que colágeno ele é proteína. Muito bem, então nesse quadro a gente apresenta para vocês, né, dividindo-se entre dentina necrótica ou a dentina infectada e a dentina descalcificada ou afetada, quais seriam as nossas populações microbianas. Então, só para a gente ter uma ideia, na necrótica eu tenho muito mutas, na calcificada menos, nos actinomyces eu tenho muito na necrótica, pouco menos na descalcificada, mas bem presente. Os lactobacilos muito presentes na necrótica e na descalcificada. Aí eu tenho a veilonella muito presente na necrótica. Prevotella presente, mas em pouca quantidade, Bacteroides presente e Fusobacterium presente também. E alguns gram-negativos presentes. Então, nós podemos ver que a gente tem um grupo bacteriano e que, óbvio, a nossa dentina infectada ou necrótica é a que tem uma maior população bacteriana. Mas a nossa dentina calcificada, aquela que a gente almeja deixar nos procedimentos minimamente invasivos, ela também tem uma quantidade muito razoável de micro-organismos. E aqui cabe destacar o seguinte, quando a gente pensa em manobras minimamente invasivas, a gente tem certeza que a gente vai deixar uma quantidade de micro-organismos lá. E esses micro-organismos, pela falta de substrato, obviamente eles vão reduzir o número, mas nós estamos falando de micro-organismos, nós estamos numa época ótima para falar de micro-organismo. Vejam o que acontece com o vírus, as mutações que ele está sofrendo no mundo. As bactérias, a mesma coisa, dentro do meio, você tem a seleção de processos metabólicos e você tem a alteração da fenotipagem. Então, a gente não pode esquecer isso, porque muitas bactérias que são deixadas na dentina afetada ao longo do tempo, até porque elas estão em estado adverso, elas começam a sofrer alterações fenotípicas e começam a utilizar como substrato gelatina. Gelatina essa que está sendo degradada pelas proteinases. E aí ela passa a avançar do ponto de vista de avanço da cárie dentária. Pensem nisso que eu estou falando e pensem nas lesões ocultas de cárie, que estão lá, seladas, fechadas, sem haver um aporte de substrato. Ok? Então, a gente também nas manobras minimamente invasivas, nós temos que não perder o foco da microbiologia, para ter uma abordagem mais segura que garanta a efetividade, a eficácia da nossa proposta de conservação de tecido duro mineralizado. Então, eu aqui comecei a falar um pouquinho da mínima intervenção, justamente porque a nossa operatória dentária, ela mudou muito desde os anos 90, né? Ela mudou no sentido da gente olhar mais por uma remineralização de lesões não cavitadas, de cronificação de lesões ativas, né? Restauração, procedimentos operatórios somente quando necessários por controle de placa ou estética.
E remoção apenas do tecido cariado, a dentina infectada. E aqui está o nosso olhar, né? Ela foi removida, permaneceu afetada, mas essa afetada ainda tem uma carga bacteriana, ok? E a gente também, nesse olhar minimamente invasivo, a gente só restaura com material adesivo para ser muito conservador em relação a tecidos duros mineralizados. A gente faz reparo de restaurações defeituosas, mas aqui está o foco e aqui é que eu vou fazer a conexão com a terapia fotodinâmica. O professor Wilson, já nos anos 90, falava que, se efetiva em vivo, a fotossensibilização letal causada pela terapia fotodinâmica poderia ser útil como uma forma de eliminação das bactérias do biofilme da lesão de cárie, antes da restauração. Também, o professor Wilson fala nos seus artigos que a fotossensibilização letal de ampla gama de bactérias cariogênicas e periodontopatogênicas, ela foi demonstrada usando um laser de baixa intensidade de hélio neônio ou arsenido de galho alumínio em conjunção com corante como fotossensibilizador. Os estudos também de Wilson mostram reduções substanciais na contagem total de anaeróbicos, no número de streptococcus viáveis e de actinomyces, utilizando fotossensibilizadores e laser de baixa intensidade. Também, do grupo do professor Wilson, Burns e colaboradores falam que a fotossensibilização letal do S-mutans ela pode ser efetiva na lesão de cárie dentina, mesmo quando os micro-organismos estão incrustados ali no interior do túbulo dentinário desmineralizado. E mais uma vez eu foco nisso, né? Que se for efetiva em vivo, a fotossensibilização letal ela pode ser muito útil como uma forma de eliminação de bactérias do biofilme da lesão de cárie antes da sua restauração. Então, pensando nisso, lá no final dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com terapia fotodinâmica e fui a pioneira disso no Brasil, eu pensei que seria vantajoso se a gente tivesse uma técnica terapêutica para que a gente pudesse aplicar tanto em amplos como pequenos preparos que pudessem eliminar as bactérias, né, em vivo. E que também reduzisse a quantidade de remoção do tecido, né, e pudesse induzir uma resposta biológica pulpar, formando uma dentina reacional, uma remineralização da dentina afetada. Mas até aquele momento a gente tinha estudos in situ, ou usando bactérias de biofilmes dentais, a gente não tinha nenhum estudo em vivo. E aí que eu comecei aqui a utilizar a terapia fotodinâmica no tratamento da cárie dentária, e na cárie dentária em dentina. E isso foi em 1997 que eu comecei. E já em 2004, alguns artigos que falavam sobre mínima intervenção no manejo da cárie, eles já traziam o ozônio, que não é nada recente, né? Em termos de odontologia e cárie dentária, mas eles traziam a terapia fotodinâmica falando que seria um método de trabalho, uma proposta terapêutica muito promissora. Uma proposta terapêutica que poderia trazer muita coisa positiva. Então, aqui só para exemplificar, como o ozônio não é uma coisa de agora, até a Cavo, há muitos anos atrás, fez um aparelho que você ozonizava dente a dente, no sentido de causar desinfecção e reduzir biofilme dental, reduzir bactérias dentro do biofilme dental, Além disso, nesse artigo, eles também propõem uma terapia antibacteriana sendo como adjunto a outros métodos, como o uso do própolis, enfim. Também pautada nos efeitos do laser terapêutico em dentina, através de biomodulação, como nós vimos no nosso último assunto, e pautadas em evidências científicas, produzidas aqui no Brasil, pelo grupo do Vila e colaboradores, já no final dos anos 80, que dizia que há um efeito bioestimulador do laser na polpa dental, e que isso é uma realidade, e esse efeito bioestimulador, histologicamente, ele vem representado por um perfilamento dos odontoblastos, e tornando esses odontoblastos células mais ativas, levando a uma produção de dentina secundária,
e com isso levando a uma obliteração do canalículo dentinário. Então, também tomando por base os efeitos benéficos de biomodulação do laser de baixa intensidade na dentina, é que a gente se propôs a fazer uma dissertação de mestrado trazendo esse tema à tona dentro da odontopediatria. Né? Então, no nosso protocolo, a gente pegava lesões cavitadas em dentina e a gente ousou tanto que a gente fez a terapia fotodinâmica em dentina necrótica, não foi nem na dentina afetada, e nós selamos as cavidades com dentina necrótica. Né? Então a gente removeu só uma camada superficial daquela dentina necrótica, aplicamos um fotossensibilizante, né? Um fotossensibilizante tricíclico, que foi azuditoluidina. Fizemos a excitação desse fotossensibilizador com laser de baixa intensidade. Com esses parâmetros utilizados, vejam o nosso comprimento de onda, nossa potência, densidade de potência, nossa área de feixe. Então, nós fizemos a nossa aplicação, né? Depois que a gente deixou a dentina corar pelo fotossensibilizador por um tempo pré-irradiação de 3 minutos, né, para que aquele tecido incorporasse todo o fotossensibilizador, a gente excitou ele com uma luz vermelha. Né? Isso aqui é imediatamente depois da excitação com essa luz vermelha. E nós fizemos a contagem bacteriana antes e depois. E o que a gente observou? A gente observou essa redução drástica no grupo experimental. Né? E nós também tivemos o nosso controle. Né? Então, no controle, eu tive primeiro, aqui as cavidades elas foram seladas, sem fazer qualquer coisa, né? Aí eu tive primeiro uma estabilização do número de bactérias, depois com o tempo ela foi decaindo, né? Até pela falta de substrato. Aqui, no nosso grupo experimental, entre o momento da terapia fotodinâmica, né? E imediatamente depois, eu tive uma queda muito abrupta do número de bactérias. E essa queda ela continuou depois de 90 dias. A gente fez um acompanhamento, um estudo longitudinal por 90 dias. A gente fez uma remoção da dentina cariada e contamos bactérias antes, imediatamente depois e 90 dias depois. Sendo que aqui a gente não fez absolutamente nada, é por isso que você tem esse platô. Ok, vocês poderiam dizer, nossa Gisele, mas no final, ambas, ou eu não fazer nada, ou eu fazer com terapia fotodinâmica, ambas chegaram aos 90 dias numa diferença muito pequena na redução de bactérias. Mas a gente também teve o cuidado de fazer uma análise microscópica dessas estruturas. Então, em microscopia eletrônica de varredura, o que eu tinha na dentina antes, no grupo experimental, né, eu tinha uma dentina completamente desestruturada com a China, diríamos assim, em termos de bactérias presentes ali. Imediatamente depois, vocês notem, né, que você tem uma redução de bactérias e conglomerados bacterianos, mostrando que alguma coisa aconteceu do ponto de vista da estrutura dessas bactérias, né? Nossa terapêutica alterou a estrutura dessas bactérias e elas se conglomeraram, mostrando para a gente que há uma morte bacteriana por essa imagem de microscopia eletrônica de varredura. E 90 dias depois, no nosso grupo experimental, a gente encontrava uma dentina reparadora, na hora que a gente abria, uma dentina já bem alterada em termos de coloração, em termos de estrutura, com uma maior dureza. E, histologicamente, microscopia eletrônica de varredura, a gente não via bactérias e, inclusive, a gente via obliteração dos túbulos dentinários, mostrando um efeito de biomodulação, inclusive, na terapêutica proposta. Né? Olha, os túbulos sendo obliterados 90 dias depois.
Tá, e o nosso grupo controle, né? Nosso grupo controle também, a nossa imagem pré-tratamento mostra uma dentina desorganizada com população bacteriana, você consegue ver os cocos bem definidos, né? Imediatamente depois, imediatamente depois eu não tenho a imagem, mas olha 90 dias depois. Eu tive aquela redução no número de bactérias, mas olha como a minha dentina ela se encontra desestruturada e como eu ainda tenho bactérias viáveis, diferente da nossa imagem do grupo experimental. E eu tenho aqui um rendilhado de dentina mostrando que está havendo uma degradação ali do colágeno e que essas bactérias que ficaram ali, apesar de serem em número menor, da fase 1 do experimento, elas eram bactérias que ainda mantinham a sua virulência e sua patogenicidade em termos de tecido duro mineralizado. Inclusive, né, destruindo tanto a nossa estrutura dentinária com exposição até dos prolongamentos dos odontoblastos. Aqui uma imagem um pouco maior, mostrando o nosso coco ali presente, muito diferente da nossa imagem do grupo experimental. E aqui, né, o rendilhado do nosso colágeno, inclusive com exposição do prolongamento do odontoblasto. Assim, nosso estudo ele trouxe como conclusão que apesar do número de bactérias viáveis ainda ser considerado elevado, quando a gente estava lá após a terapia, a gente observou que após os 90 dias do grupo experimental tinha uma reorganização do tecido dentinário, sugestiva de esclerose tubular e, portanto, controle da doença, enquanto no grupo controle haviam evidências de desorganização do colágeno dentinário, mostrando uma atividade da doença ali presente, a despeito do número ser pequeno, de uma forma não diferente do grupo experimental. O laser que a gente utilizou, que é um laser de fosforeto de índio galho alumínio, ele ativou a morte de bactérias cariogênicas em vivo, sensibilizadas com o azul de toluidina nos parâmetros que a gente já mostrou. E a terapia fotodinâmica com fotossensibilização letal pode ser considerada uma abordagem alternativa possível para lesões de cárie dentária. Saindo agora da cariologia, nós vamos falar sobre as possibilidades da terapia fotodinâmica em infecções do canal radicular. Também eu trago estudos brasileiros, aí eu trago um estudo do Aguinaldo, né, que o Aguinaldo, logo que ele começou o estudo, ele foi conversar comigo, né, para ver como que ele faria as coisas, e aí o Aguinaldo, e hoje desponta como pesquisador de terapia fotodinâmica, o que ele fez? Ele usou um laser de baixa intensidade de diodo, uma potência de 10 mW, um comprimento de onda de 685 nanômetros, e ele usou o azuleno. E ele avaliou a redução bacteriana intracanal em canais que foram contaminados com Enterococcus faecalis, né, em canais contaminados com isso. E ele observou o quê? Uma redução bacteriana significativamente mais alta no grupo laser, quando comparado ao grupo tratado com substância química apenas, ou o controle não tratado. Sempre que a gente vai fazer uma pesquisa com laser, a gente sempre tem que fazer o controle positivo, o controle negativo e o controle totalmente negativo. Ou seja, eu tenho que ter um grupo que eu só use, no caso da fotodinâmica, que eu só use o corante, um grupo que eu só use a luz, um grupo que eu use combinado, luz e corante, e um controle total, em que eu não faço nada. Né, para que a gente consiga mapear se a nossa terapêutica pode se dever só ao fotossensibilizante enquanto agente químico, ou só ao laser enquanto agente luminoso, certo? Para a gente poder fazer as comparações de forma mais fidedigna. Então, aqui imagens demonstrando como a gente utilizaria a terapia fotodinâmica na endodontia. Então, a gente faz a abertura dos nossos canais radiculares, a gente faz o protocolo padrão de uma endodontia, tá? Com o preparo químico-mecânico, da forma que for. E aí, em seguida, antes de você evoluir para a obturação dos canais radiculares, você faz como coadjuvante a terapia fotodinâmica, usando uma fibra para entregar a luz lá dentro do interior do canal radicular.
Alguns pesquisadores, como o grupo do Fimple, eles investigaram in vitro a resposta de uma infecção polimicrobiana em canais monorradiculares de humanos submetidos à terapia fotodinâmica com azul de metileno. E eles, o que eles fizeram? Eles contaminaram, né? Ele é in vitro, eles pegaram canais radiculares, eles contaminaram com bactérias planctônicas, certo? Uma série de bactérias planctônicas, e eles usaram azul de metileno numa concentração de 25 microgramas por ml, por 10 minutos, eles deixaram ali de tempo para irradiação. Em seguida, eles ativaram aquele fotossensibilizante com laser emitindo no vermelho, com comprimento de onda de 665 nanômetros, e aí eles fizeram 2 tipos de irradiação. Uma irradiação de 2 minutos e meio, com uma energia, uma densidade de energia, ou a chamada fluência, de 15 joules por centímetro quadrado, com um intervalo de 2,5 minutos. Aí ele totalizou 30 joules por centímetro quadrado, ou seja, no total ele aplicou 5 minutos de energia com 15 joules em cada uma. Os resultados que ele obteve, de forma in vitro, destaco, foi uma redução microbiana de 80% das unidades formadoras de colônia. Ou seja, a terapia fotodinâmica conseguiu remover, né, eliminar as bactérias que tinham sido inseridas dentro do canal radicular. Então aqui, olha, no caso da terapia fotodinâmica para tratamento endodôntico, o nosso corante ele vem disposto de uma forma muito particular nessas bisnagas para a gente conseguir fazer com que ele seja injetado dentro do canal radicular. Isso mesmo seria, aqui mesmo, seria a forma de você injetar dentro do canal e aqui a luz sendo entregue através de uma fibra. Toda vez que a gente tem uma fibra acoplada a um laser, a gente perde um pouco da energia que sai ali na ponta, né, do laser. E eu tenho que levar isso em consideração. Né, olha aqui o nosso laser, nossa fibra com o laser sendo emitido e aqui eu fotoativando o interior do canal. Fotobiomodulando, fazendo a nossa estimulação com luz. Bom, outro estudo brasileiro, feito em 2008, de um grupo de Fonseca e colaboradores, eles avaliaram in vitro os efeitos da terapia fotodinâmica nos canais de dentes radiculares e dentes humanos, e aí ele contaminou com Enterococcus fecalis, né? E ele usou azul de toluidina. Foi in vitro, ele usou azul de toluidina numa concentração bem baixa, né? E ele irradiou com laser no vermelho, com comprimento de onda de 660 nanômetros, e ele usou uma densidade de energia bem alta, tá? 400 joules por centímetro quadrado é uma densidade de energia bem alta, por 5 minutos e 20 segundos. E ele reduziu em 99,9 as unidades formadoras de colônia. Destaco de novo, isso para bactérias planctônicas. A gente pode imaginar que se fosse, como do Agnaldo, em vivo, a gente teria uma redução menor, visto que a fenotipagem dessas bactérias alteram. Né? Então aqui mais uma imagem mostrando a endodontia está usando muito terapia fotodinâmica como um adjuvante, né, dos tratamentos endodônticos convencionais. E também usando a terapia fotodinâmica naqueles casos em que você não tem a apsificação, né? E você quer induzir as células a fazerem uma apsificação melhor. Também está sendo bastante utilizado. Então aqui a gente vê a lesão, né, do dente que foi tratado com coadjuvante de terapia fotodinâmica e depois de um tempo, né, de pós-operatório, aquela lesão tendo regredido. Também na odontologia há uma possibilidade da utilização de terapia fotodinâmica em infecções pós-cirúrgicas. Dentre as infecções pós-cirúrgicas tem as periimplantites, né? A periimplantite, ela é uma doença periodontal no implante e ela é um processo multifatorial, mas é um processo multifatorial que está vinculado, que é dependente de biofilmes na superfície do implante. E isso leva à perda de vários implantes. E aí,
na literatura, a gente tem alguns estudos na literatura internacional, como o de Dortbudak, em 2001, que eles irradiaram 15 pacientes com implantes com azuditoloidina e um laser de diodo em 690 nanômetros. E eles demonstraram uma redução significativa do Actinomyces acetocomitans, hoje chamado de Aegrinabacter, da Porphyromonas gentivalis e da Prevotella intermédia. Tá? Mas a eliminação total não foi constatada, mas eles conseguiram verificar significativamente uma redução desses micro-organismos no estudo em vivo, o que é muito importante. Já o Jamil Shibli, que hoje também é um expoente brasileiro na periodontia, foi uma das primeiras pessoas a utilizar na doença periodontal terapia fotodinâmica, e ele realizou um estudo em vivo em animais, em cães, com 4 diferentes coberturas superficiais ali do implante. Aí eles induziram nesses animais uma pré-implantite e aí eles fizeram o debridamento da área conjugado com terapia fotodinâmica usando a azuditoloidina. E aí eles avaliaram o potencial de preenchimento ósseo e de nova osteointegração. Né? E aí eles observaram que a terapia fotodinâmica foi essencial para aumentar o potencial do tratamento da periimplantite, inclusive com uma osteointegração melhor. Né? Então, na doença periodontal, em implantes, já é bem também difundido isso para aplicação clínica, né? Onde você expõe ali o implante, né? Você faz o debridamento e em seguida você faz a terapia fotodinâmica, inclusive depois você pode fazer uma enxertia óssea nesse caso, e aqui o final, né? Do pós-operatório, após alguns dias de pós-operatório, mostrando a diferença desse tecido para esse tecido. Né? Aqui uma imagem maior de você fazendo a terapia fotodinâmica mesmo ali na superfície do implante que está com periimplantite, da área que está com periimplantite, inclusive permitindo um leito para enxertia óssea muito melhor, né, e muito menos contaminado. Aqui um outro caso também na periimplantite, né, onde foi feita terapia fotodinâmica. E aqui eu destaco já um equipamento de laser que foi produzido exclusivamente para se fazer terapia fotodinâmica do grupo lá da Inglaterra, que desenvolveu a tecnologia Helbo. A Helbo, ela vende tanto o equipamento quanto os agentes fotossensibilizantes. Então, aqui o antes, né? A periimplantite antes, com essa perda óssea gigantesca, com a possibilidade da perda desse implante, e aqui depois da terapia fotodinâmica com enxertia óssea, né? O como respondeu isso em um mês de pós-operatório. Outra infecção pós-operatória, a alveolite, né? A alveolite ela é uma inflamação ou uma infecção localizada do alvéolo dentário após um procedimento cirúrgico. E também um estudo de brasileiros, Hayek e colaboradores, eles demonstraram uma redução bacteriana no Staphylococcus aureus, que está presente nas alveolites, após terapia fotodinâmica com azuleno, fizeram um tempo de pré-irradiação de 5 minutos, usaram um laser no comprimento de onda de 685 nanômetros, com uma potência de 50 miliwatts e uma entrega de energia de 9 joules. E eles usaram como grupo controle clorexidina. Esse estudo foi um estudo em vivo em animais, ou seja, houve uma eficácia da terapia fotodinâmica comparado à clorexidina para esses autores. Também a gente vê muito utilizado, e o grupo do Jamil é um grupo que usa bastante a terapia fotodinâmica na doença periodontal. E na doença periodontal, só para a gente lembrar um pouquinho dela, a gente tem uma área bucal com saúde, que quando na presença de um biofilme dental, essas estruturas periodontais podem desenvolver um processo inflamatório que inicialmente é tido como uma gengivite. Pela ação de hormônios ou mesmo
por questão de terapia, com algumas drogas, ou mesmo por estresse, ou outros fatores, né? Você pode ter essa gengivite, ela se alterando da sua constituição considerada normal. Ela pode se transformar numa gengivite puberal, ou ela pode ser uma gengivite hipertrófica com crescimento gengival, ou mesmo uma gengivite ulceronecrosante, ou mesmo essa gengivite se transformar numa periodontite. Quando eu tenho uma gengivite não tratada, que continua exposta a um biofilme dental e com um indivíduo com suscetibilidade, essa gengivite ela pode se converter numa periodontite. E essa periodontite ela pode ser expressão de algumas doenças sistêmicas ou não, ou um agravamento mesmo da gengivite. Quando ela é expressão de algumas doenças sistêmicas, ela tem uma progressão lenta. Agora, quando ela vem de uma gengivite, ela tem uma progressão mais crônica e essa periodontite ela pode ser de forma localizada ou generalizada. Agora, essa periodontite, quando ela tem uma progressão rápida, ela é muito mais agressiva e também ela pode ser localizada ou generalizada. Como todas as doenças do periodonto, elas são biofilme dependentes, essa é uma área da odontologia que se beneficia muito com a terapia fotodinâmica. A gente não pode esquecer que as bactérias presentes num biofilme periodontopatogênico, elas são bactérias mais aguerridas, são bactérias mais resistentes e com uma fenotipagem mais expressiva. E isso faz com que haja um degrau, que quase um abismo, entre os estudos in vitro e os estudos in vivo, no campo da doença periodontal e terapia fotodinâmica. Não podemos esquecer que as doenças periodontais elas são poliinfecções de um consórcio bacteriano e que, portanto, a extrapolação de resultados in vitro de experimentos feitos com terapia fotodinâmicas devem ser extrapolados com cuidado para práticas in vivo e práticas clínicas. Então, o grupo do professor Wilson também, lá no começo dos anos 90, eles estudaram biofilmes que eles prepararam com bactérias, que são bactérias presentes na doença periodontal, mas eles usaram bactérias planctônicas, dentre elas Streptococcus sanguis, Porphyromonas gingivale, Fusobacterium e o Aegrinabacter, sobre superfície de placa de agar, né? E aí, eles foram sensibilizando essas bactérias com alguns compostos, né? E utilizaram uma luz laser com hélio neônio de 7,3 mW de potência. Usaram como agente fotossensibilizador o azul de toluidina e o azul de metileno. E eles observaram morte dos 4 organismos-alvo depois da exposição por 30 segundos à luz proveniente por um laser de hélio neônio. Conversando com o professor Wilson, eu perguntava, por que você usa um laser de hélio neônio? Ele fez assim, porque o meu laboratório só tem esse laser. Não há necessidade de eu comprar um outro laser. Né? Eles têm um olhar um pouco diferente, eles exploram na metodologia, um equipamento até o fim na produção científica. Para o grupo do professor Wilson, as bactérias, as Fusobacteria e a Aegrinabacter pareceram ser mais resistentes à morte do que os Streptococcus sanguis e a Porphyromonas gingivale, sob as condições de concentração do agente que eles usaram e o tempo de exposição à luz empregado. Como vocês podem ver, na periodontia, esse uso da terapia fotodinâmica é muito intenso, já do ponto de vista clínico e do ponto de vista de estabelecimento de protocolos de atendimento. Né? Então, aqui uma fibra entregando a luz dentro ali das bolsas periodontais que foram pré-sensibilizadas com corante. Também o grupo do professor Wilson, eles trataram cultura de Porphyromonas gingivales, Fusobacteria e Aegrinabacter com uma variedade de fotossensibilizadores e a luz do laser lá que ele tem no laboratório.
por até 80 segundos. O que eles usaram como fotossensibilizantes? Azul de toluidina, 25 microgramas por ml, e azul de metileno, 25 microgramas por ml. E eles perceberam que os agentes de fotossensibilização, eles foram efetivos em todos os 3 micro-organismos, mas as reduções significativas, elas sempre foram dose dependentes. O que isso significa dizer? Para essa concentração de micro-organismo, ele testou várias doses, né, de entrega de luz. E aí ele foi vendo quais que eram mais eficazes. E ele percebeu que a eficácia era dose dependente. Então, aqui mais uma imagem da entrega do nosso fotossensibilizante dentro do periodonto, para posterior ativação com o laser. Né? E aqui o laser da Helbo com a sua fibra para entregar a luz dentro da bolsa periodontal. Então, esse é o equipamento da Helbo, né? Onde você liga ele, você escolhe o fotossensibilizador que você está usando, né? E aí você vai fazer a aplicação da luz. Como eles vendem o fotossensibilizador da marca deles, que é tanto azul de metileno quanto azul de toluidina. Isso aqui foi uma patente desenvolvida pelo grupo do professor Wilson, que resultou na viabilização de um produto que hoje é comercializado na Europa. Ainda do grupo do professor Wilson, eles também fizeram a terapia fotodinâmica usando bactérias coletadas de biofilme dental subgengival de pacientes com periodontite crônica, e eles fizeram uma aplicação do laser por 30 segundos e aí eles usaram uma concentração maior do nosso fotossensibilizador, 50 microgramas por ml. Quanto mais o nosso biofilme é complexo, maior também tem que ser a concentração do nosso corante, né? Para que ele consiga chegar com aquela concentração em todas as células do biofilme, né? E ele usou o azul de toluidina. O que eles observaram? Reduções significantes na viabilidade dos micro-organismos, sendo que ele teve uma redução de 91,1% para os aeróbicos, 96,6% para anaeróbicos e 100% para anaeróbicos pigmentados de preto e 94,2% para streptococcus. Isso é um estudo in situ, né? Eles removeram o biofilme de pessoas doentes. Ali um caso que a gente viu anteriormente com doença periodontal, instituída a terapêutica com terapia fotodinâmica, conjugada com o debridamento mecânico, né? E aqui depois de realizada a nossa terapia fotodinâmica. Esse é um outro caso também, olha, de doença periodontal bem localizada. Aqui a colocação do nosso agente de fotossensibilização para depois utilizar uma luz laser. E isso aqui é o pós-operatório. O resultado pós-operatório. Também, agora saindo da doença periodontal e indo para patologias bucais, a terapia fotodinâmica ela pode ser indicada, por exemplo, na leucoplasia. Né? E o que vem a ser a leucoplasia? Ela é uma mancha branca, pré-cancerígena, vista na mucosa oral, irremovível, e ela é uma condição pré-maligna, geralmente ela é induzida por cigarro, pelo fumo, e quando há evidência da presença do vírus do Epstein-Barr, a condição é chamada de leucoplasia pilosa. Estudos feitos nos anos 90 por Grant e colaboradores relataram o uso da terapia fotodinâmica no tratamento de 11 pacientes com tumores associados à leucoplasia, né? E aí eles usaram de forma endovenosa, eles aplicaram 2 mg de fotofrim, deixaram 48 horas de tempo de pré-irradiação e aí irradiaram com 50 a 100 joules por centímetro quadrado de laser vermelho. Nenhum paciente após os 12 meses apresentou evidências de carcinoma invasivo recorrente nas áreas tratadas. Né? Esse foi um estudo em vivo. A gente tem também o Kubler, que
esse grupo tratou 12 pacientes com leucoplasia na mucosa oral, usando como fotossensibilizante o ALA, 20%, e uma luz com 630 nanômetros e uma fluência, uma densidade de energia de 6 joules por centímetro quadrado. E com o resultado desse estudo em vivo, 5 pacientes apresentaram resposta completa frente ao tratamento, 4 resposta parcial e 3 não tiveram sucesso. Aqui o tratamento, né, de uma leucoplasia com a terapia fotodinâmica, o fotossensibilizante sendo aplicado na área, aqui depois da fotossensibilização letal com terapia fotodinâmica, né? Olha aqui aplicando o laser ali, depois do tempo pré-irradiação, na leucoplasia. Cieron e colaboradores também trataram 12 pacientes com lesões leucoplásicas em mucosa bucal gengival e mandibular com ácido delta-aminolevulínico a 10% e um laser de argônio com 635 nanômetros com uma fluência ou uma densidade de energia de 100 joules por centímetro quadrado. Fizeram de 6 a 8 sessões. A resposta completa foi observada em 10 dos 12 pacientes com uma recorrência de 6 meses, com uma única recorrência 6 meses após. No carcinoma, os carcinomas, eles referem-se ao carcinoma bucal, um câncer de boca, e ele é um problema de saúde pública e sua incidência ela tem aumentado consideravelmente. É importante que a gente conheça os aspectos clínicos dessas lesões cancerizáveis para que a gente identifique os fatores irritantes locais, ambientais e do hospedeiro, bem como a gente tem que detectar precocemente essas lesões, né, para que precocemente a gente institua protocolos de atendimento para que sejam menos mutilantes possíveis no caso dos carcinomas. Para os carcinomas, né, do ponto de vista de estatísticas epidemiológicas, o Brasil ele representa aproximadamente o câncer bucal 10% das neoplasias malignas. Né? E é por isso que é importante o diagnóstico precoce e a terapia fotodinâmica pode ser implementada como uma terapêutica nesses casos. Então, só para vocês terem uma ideia, um estudo de Hopper, em 2004, eles trataram 121 pacientes com carcinoma de células escamosas com o metatetrahidroxifenilclorina intravenoso e um laser de 652 nanômetros. E eles tiveram como resultado o quê? Uma resposta completa do tumor em termos funcionais e cosméticos em 85% dos pacientes após 1 ano e de 77% após 2 anos. E a taxa de sobrevivência foi de 89% e 75% no primeiro e segundo anos subsequentes. Então, eles melhoraram tanto a taxa de sobrevivência quanto a resposta efetiva usando terapia fotodinâmica em carcinomas. Candidose também pode ser utilizado, a terapia fotodinâmica. O grupo de São Carlos estuda muito terapia fotodinâmica em candidose, em cândida, principalmente nas próteses dentárias, né? E a candidose ela é uma infecção das membranas mucosas da boca por fungos do gênero da cândida e é caracterizada por manchas bem definidas, de pseudomembranas esbranquiçadas, esfareladas, cremosas, que quando removidas deixam uma base eritematosa subjacente. O grupo do professor Wilson também realizou um estudo in vitro para determinar se a Candida albicans e outras espécies de Cândida, que são responsáveis pela candidose nos pacientes portadores do HIV, poderiam ser sensibilizadas e mortas por laser de baixa potência. Então, ele pegou suspensões de Candida albicans e tratou com fotossensibilizante, expôs a luz. Aí ele mudou o laser, né? Ele ganhou um laser a mais, ele usou o de hélio neônio e o de arsenieto de galho e alumínio, e ele irradiou por 120 segundos usando azul de toluidina, tionina e cristal de violeta, né, como agentes fotossensibilizantes. E eles perceberam que eles foram capazes de sensibilizar a levedura até a morte com um laser de hélio neônio com uma densidade de energia de 66,36 joules por centímetros quadrados.
Já o grupo do Teicher, em 2002, trataram ratos imunossuprimidos inoculados com Candida albicans e azul de metileno e laser de diodo com 664 nanômetros. Eles demonstraram que, usando o azul de metileno numa concentração de 450 a 500 microgramas por ml, eles erradicaram toda a Candida albicans na cavidade oral. Uma concentração bem alta do fotossensibilizante. Então, aqui, por exemplo, uma candidose, né? Ultra ilustrar, que também Manfrecola, o grupo do Manfrecola, eles trataram colônias de Candida albicans com ala e luz 40 joules por centímetro quadrado. E eles observaram uma completa inibição da formação de colônias quando eles usaram a concentração de 600 miligramas por ml desse fotossensibilizador e 50% de redução quando eles usaram a metade da concentração. E a microscopia eletrônica demonstrou como a gente fez modificações na membrana celular. E na mucosite e a terapia fotodinâmica? A gente já viu que para a mucosite já tem protocolos muito bem estabelecidos com relação à biomodulação e o laser, né? Outra interação fotoquímica. Na terapia fotodinâmica, a gente também poderia usar a mucosite. A gente sabe que a mucosite ela é uma complicação muito debilitante, resultante de quimioterapia e radioterapia, e ocorre em 40% dos casos. Ela é uma inflamação da mucosa da boca, que vai... A apresentação clínica dela vai desde uma vermelhidão até ulcerações muito severas, que são passíveis de contaminação, que diminuem muito a qualidade de vida do paciente oncológico. Komerikin e seu grupo, em 1997, eles pesquisaram se os bacilos gram-negativos aeróbicos, eles eram responsáveis por promoção e manutenção de mucosite, e se eles poderiam ser mortos por citotoxicidade oxidativa através de fotossensibilizante e luz. E eles observaram reduções significantes na viabilidade de todos os micro-organismos avaliados. A presença de saliva ela diminuiu as mortes obtidas. Então, em ambientes secos, era muito melhor, né? Mas ainda ela foi substancial, no caso das mucosites. E o sarcoma de Kaposi também poderia ser uma lesão tratada com terapia fotodinâmica, e ele corresponde a uma proliferação vascular neoplásica maligna, multicêntrica, caracterizada por nódulos cutâneos ou em mucosa azul avermelhados. E era muito incidente no começo da AIDS, né? Hoje com menor incidência. Existem estudos feitos com sarcoma de Kaposi, que trataram 25 pacientes com 1 miligrama de fotofrim, tempo pré-irradiação 48 horas, aí foi exposto a uma luz com 630 nanômetros e uma fluência, ou uma densidade de energia de 100 a 400 joules por centímetro quadrado. E o que os pesquisadores observaram nesse estudo em vivo, que dá cerca de 289 lesões, das 289 lesões avaliadas, 32,5% tiveram uma resposta clínica completa, 63,3% uma resposta parcial e 54% das lesões alcançaram resposta clínica completa com a dosimetria com a energia de 250 joules por centímetro quadrado. Só com terapia fotodinâmica, pessoal, esses sarcomas foram tratados. Então, aqui eu trago para vocês já produtos, além daquele da Helbo, que é no mercado comum europeu, a gente tem no Canadá o PACT, que foi lançado, também é um produto derivado de inovações tecnológicas voltadas para a luz, né, para a terapia fotodinâmica especificamente. É um sistema de entrega, né, da luz laser na forma de fibra, né, e eles também vendem, comercializam o agente de fotossensibilização. Geralmente, na área odontológica, os agentes de fotossensibilização, eles são corantes e são de custo muito baixo, diferentemente da ala oncológica. O Helbo, que eu já havia mostrado para vocês, que é uma inovação tecnológica da comunidade europeia. A gente tem também o Aceptin
Plus, né, uma outra inovação tecnológica destinada única e exclusivamente para a terapia fotodinâmica, já no comércio. E quais considerações que a gente tem que fazer ainda, apesar de ter muito estudo, né, como a gente pôde apresentar para vocês, muitas evidências com relação à terapia fotodinâmica. Ainda muitos estudos terão que ser feitos para avaliar essa relação dose-dependência, né, dos resultados clínicos nas diversas patologias, o tipo de corante que a gente vai selecionar para a luz que a gente tem à disposição, isso é super importante, senão eu não tenho uma eficiência quântica, que a gente precisa de um tempo pré-irradiação, para que aquela célula incorpore aquele agente de fotossensibilização, e qual tipo de célula que eu quero alvejar, né, para escolher o tipo de fotossensibilizador e, consequentemente, a luz. Então, todos esses pontos, eles devem ser levados em consideração antes de eu partir para uma prática clínica. Então, o que a gente pode dizer é que hoje a gente apresentou para vocês a terapia fotodinâmica voltada mais para a odontologia. A gente sabe que algumas coisas bem bacanas estão sendo feitas com relação à terapia fotodinâmica, como, por exemplo, a utilização de anticorpos monoclonais marcados, né, que levam o nosso fotossensibilizante exatamente para o lugar onde ele deveria estar, permitindo que apenas as células tumorais sejam aniquiladas e que as células de tecido normal sejam mantidas, fazendo uma terapia, uma imunoterapia fotoativada por terapia fotodinâmica. Esse é um dos conceitos assim bem modernos na oncologia relacionados à terapia fotodinâmica, não diferente para os micro-organismos das doenças bucais. Então, pessoal, nessa aula a gente pôde falar sobre a terapia fotodinâmica com o seu conceito e com seus mecanismos de ação e reações envolvidas dentro da odontologia. A gente falou dos fotossensibilizadores mais usados na odontologia, né? E as lesões ou mesmo as doenças da odontologia passíveis de utilização dessa forma terapêutica. Eu agradeço a presença de vocês nessa aula junto aqui comigo e desejo a vocês uma ótima continuação de curso. Passaremos agora para as nossas atividades práticas desse crédito. Tchau, pessoal!